Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem por aí. Eu sou o Bruno Mazzoni, enquanto me ajeito na cadeira, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos, que nesse final de semana aqui tratou sobre Magalu. Fiz um vídeo de 20 minutos, então não se preocupe, porque nesse vídeo da Via, pessoal, vou fazer em cincão, em leilão. Prometo para vocês, acabei me estendendo bastante, divagando sobre juros e curva de juros no vídeo da Magalu. Pouco falei da própria Magalu. No vídeo de hoje, pessoal, diferente, tá? Apesar de eu tratar do mesmo gráfico, tá? Curva de juros, Selic e depois a análise técnica da Via, eu vou ser muito mais rápido aqui, prometo. Hoje é domingão, dia 30, então amanhã, feriadão, dia 1º, dia de trabalho, bom descanso para todos vocês, bom domingo para quem está aproveitando, Jundiaí aqui ensolarada. Eu vou atualizar algumas empresas, algumas ações tecnicamente falando. Aí ao longo da semana que vem, porque temos temporada de resultado pegando fogo, pessoal, começando a ganhar tração pelo menos, nos Estados Unidos já pegou fogo, agora a gente vai também aqui começar a tracionar. Eu, ao longo da semana, vou construindo para vocês aqueles vídeos rotineiros, com cenário macro, narrativa macro, fundamentos, valuation e análise técnica, tá? Por hora, nesse final de semana aí, no feriadão, vou tentar martelar vocês aqui de atualizações técnicas, certo? Quais são as pautas do vídeo? Duas, pessoal. Esse gráfico aqui, que eu prometo para vocês ser super brando, e o gráfico da Via. Ponto final, vamos fazer um estudo técnico juntos aqui da Via, legal? São as duas pautas, eu passo para vocês antes de iniciar o vídeo aqui. Convido a todos a se inscreverem no canal, ativem as notificações aqui no Clube dos Dividendos. Os papos, pessoal, geralmente são aqueles que eu já comentei, né? Macro, narrativa, fundamentos, valuation, análise técnica. Especificamente essa semana aqui, esse começo de maio, que vai ser mais grafista, tá? E até eu sou CNPI técnico, né? Então faz jus aqui para vocês, tá? Mas depois a gente vai voltar a ter os conteúdos normais. Se você gosta desses assuntos, né? Ações, dividendos, bolsa de valores, macroeconomia, inflação, juros, commodities, considere se inscrever e ative as notificações, porque são 2 vídeos por dia aqui no canal, certo? Bom, vamos voltar para a telinha. Esse é o primeiro gráfico, pessoal, onde azulzinho, bebê aqui praticamente, né? Vocês estão vendo aqui a curva de juros 2024. Tá? Então, quanto que a Faria Lima está precificando a Selic para final de janeiro de 2024, ou seja, ano que vem, tá? O contexto eu trago para vocês da curva de juros especificamente quando ela começou a negociar é de 2010. Então, essa curva 2024 começou a ter negociação em 2010, tá? Enquanto que o gráfico de baixo é a Selic, tá? É a nossa taxa básica de juros, taxa de juros básica, que Selic, e o contexto essa é um pouquinho maior, 2002 para frente, tá? A gente percebe na taxa básica Selic, pessoal, uma tendência de queda, tá? E aqui o único gafanhoto que eu quero colocar no ouvido de vocês é que muito há no mercado, e eu não sei se eu estou olhando para o ativo errado, tá? Mas muita a narrativa que existe, algumas narrativas que se colocam no mercado, que se baseiam muito, né, naquele contexto 2010 a 2015, pessoal, o Dilma, principalmente pós-Lula ali, que o BC nosso, via Tombini, cortou juros e é fato, tá, sem que a inflação estivesse cedendo, tá? Então, esse momento foi muito trágico para a gente. Tanto quem é chegado aí na parte liberal, quanto quem é chegado na parte desenvolvimentista, tem críticas naquele momento. Tá? A condução da política monetária. Mas eu quero dizer que muitos analistas falam, poxa, cortou os juros, tá? na mão grande, que foi esse período aqui, pessoal, eu vou pôr a setinha para vocês, e esse estudo gráfico que é só para indagar, tá? Só para colocar um pouquinho de narrativa para vocês em casa, tá? Então cortou os juros na mão grande porque a inflação aqui subia, pessoal. Esse período aqui nós tivemos uma crise hídrica forte, tá? Crise hídrica forte, e o dólar estava bem controlado, bem verdade. Aqui foi mais doméstico, tá? Inflação doméstica do que global. Bem Brasil aqui, futebol clube, tá? E aí cortamos os juros, sem que, entre aspas, houvesse espaço, tá? Mas a Faria Lima, ou seja, os juros DI, pessoal, acompanharam. E aqui, naquela época, 2011, 2012 principalmente, nós estamos falando de um DI 24, um DI longo, pessoal, de 12 anos. Tá? E mesmo assim acompanhou. Então isso foi chocante, né? Eu achei que não tinha acompanhado, né? Porque acompanhando as falas do Roberto Campos lá no Senado e tal, pô, você corta na força, aí os juros curto vem para baixo também, mas o longo estica. Bom, naquele momento, ou o mercado deu o consenso da dúvida ali, a vantagem da dúvida ali, tá? Ou não foi isso bem que aconteceu, porque a curva de juros fechou junto com a Selic.
tá? Mesmo com a inflação subindo. Depois a curva de juros subiu junto com a Selic, tá? E aí o segundo ponto que eu vou trazer para vocês é que com a apresentação do arcabouço fiscal do teto dos gastos, que é muito mais ortodoxo, fiscalista do que o atual, a curva de juros despencou super rápido, tá? Enquanto que a Selic ficou por um bom tempo ainda sem trocar, com manutenção dos 14,25. Tá? A Selic achou topo em julho de 2015, a curva de juros achou topo em dezembro de 2015. Tá? Então talvez o benefício da dúvida aqui da Faria Lima, tá? O benefício da dúvida de juros cortar e eles também cortarem, né? Cair os juros longo, tá? Ele subiu um pouquinho mais, embora no price action, tá? Os juros acompanhou a Selic, ó. Tá certo? Os juros acompanhou a Selic. Quando a Selic achou topo, aqui em julho de 2015, o DI achou topo em dezembro, tá? Então ficou um semestre a mais subindo, tá? A Selic atualmente, pessoal, achou topo dia 1 de agosto. Os juros pode ter achado topo agora em janeiro, aí dezembro, janeiro de 2023. Ou seja, pessoal, até aqui, eu que sou analista que acredito que a história rima, não se repete, até nesse caso, que tivemos vários eventos diferentes em 2016, impeachment, inflação, juros corta, não corta, manda a gente embora, o Tombini é substituído pelo Joaquim Levy, depois vem o Meirelles. Os eventos a gente não controla, mas o comportamento, pessoal, olha, estamos repetindo. Se a curva de juros não renovar a máxima. Então, a Selic parou em agosto, em julho, melhor dizendo, lá de 2015, a curva de juros parou em dezembro de 2015. A nossa curva de juros recente, a nossa Selic, parou de subir em agosto e a curva de juros talvez, pessoal, tenha feito topo 6 meses depois. De novo, de 5 a 7 meses depois, novamente. Então a história pode se repetir, tá? O que eu não acho que vai acontecer é que o novo arcabouço fiscal, pessoal, não é tão fiscalista quanto foi o teto dos gastos, tá? Então não vai ser uma queda, super queda, mas vai ser uma, no mínimo, estabilização entre mínima da PEC dos precatórios, tá? E a máxima, a região ali das eleições. Legal, pessoal? Então esse estudo que eu queria trazer para vocês, um pouquinho de charme aí, tá? No vídeo da Magalu eu estudei bastante os gráficos do taxa de juros Selic e também o movimento entre Magalu e curva de juros. Então deixa nos cards para vocês, senão esse vídeo aqui acaba ficando com 20 minutos também, certo? Pessoal, no mais, via análise técnica, o que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Volume, vamos caçar o volume. Quem gosta de análise técnica e acompanha o canal, volume, tá? Volumão, onde está o maior volume? Aqui o gráfico mensal, tá? Quais são os dois principais meses de volume, pessoal? Março, tá? E abril de 2020, pandemia, tá? Então esse candle de recuperação aqui, pessoal, é o mais importante da via. Esse mês chamado, acho que abril aqui, tá? Abril ou março é o mais importante, tá? É o mais importante. E foi ele, justamente esse mês, que se nós traçarmos uma linha horizontal para a direita, a mínima dele está aqui, ó, tá? Se nós traçarmos uma linha horizontal para a direita, é onde o preço não conseguiu vencer. E é onde eu tenho, tá? É onde eu tenho alvo. Muita gente comprou aqui grande. Muito dinheiro tá aqui ainda, até hoje. Não foi estopado. Tá grande no stop, ele só vai diminuindo, aumentando posição. Então eu tendo a acreditar que boa parte dos preços médios, do dinheiro, da liquidez está lá, pessoal. Então o mercado vai revisitar em algum momento este março, este candle, tá? Talvez a abertura dele agora seja o melhor ponto. Legal? O meio do caminho seja um segundo ponto. Então eu quero dizer para vocês que todo 2023, 2024, se o mercado virar, 2025, 2026, eu vou sempre mirar março de 2023. 2020, perdão. É o mês mais importante para mim, em termos de liquidez, tá? E no price action também foi importante. Legal? Então tenho para dizer para vocês que, olha, quem está super otimista, pessoal, é lá nos 4,29, é lá nos 4,68, nos 4,78. Uma parada para esse ano aqui muito justa. Pegar
e zerar aquela galera, ou de repente voltar para o preço médio dessa galera, liquidez, essa atração, volume, tá? Uma das variáveis que eu estudo. Bacana. Essa é a primeira parte. A segunda parte, pessoal, é que nós estamos agora no fim do poço, no fundo do poço, tá? Que foi 2016. Os juros não está mais em 2016, mas nós voltamos aqui. Tá? Então também vou encontrar nesse último candle mensal, nesse mês aqui específico de 2016, tá? Ele conta bastante história para mim. Tá? Quais são os alvos para queda? Então, 1,56, 1,42, 1,32, 1,27, 1,29, ou seja, tem um monte de alvo aqui. Qual que é o destino? Qual que é o destino, pessoal? 4,29, 4,10. A mínima lá tá, do mês é 4,10, né? Então o alvo 4,10, 4,29, 4,78. Essas regiões aqui, ó, que eu tentei pintar para vocês. Olhando num gráfico semanal, para encurtar um pouquinho o prazo, pessoal, a gente vai ver que tem um monte, mas um monte de alvo. Então a vida não vai ser fácil, mas os juros devem indicar um retorno a esses 4,10, tá? A esses 4,29, 4,68 ali. É a região que eu teria mais, vamos dizer assim, probabilidade. Isso se nós tivermos lucros de acordo com o consenso de mercado. Tá? Se tiver resultado de acordo, se é prejuízo de acordo com o consenso, se é lucro de acordo com o consenso, sem falar do micro. Toda a minha análise é baseada no macro, no externo ao balanço da companhia. Agora, em maio, vai ter o resultado. Se Magalu tiver um resultado, Mercado Livre um resultado e Via outro, tchau, vira limbo igual a Americanas nesse caso. Tá? Então é bem importante olhar para o micro, pessoal. Só que o micro a gente não sabe, não tem o resultado ainda. Então, no próximo vídeo eu atualizo vocês os fundamentos. Agora, olhando o macro, tá? E utilizando o comportamento que esse macro gerou, tá? Em resultados que foram se desidratando, mas as suas concorrentes também desidrataram, agora que estão começando a sentir algum tipo de recuperação no lucro, pois bem, tá? Esse foi o movimento e essas são as extremidades de preço. Certo, pessoal? Todos os preços que estão na tela para vocês são diversos, porque ela está na mínima histórica, tá? E tem março de 2020 como principal alvo. Março de 2022 também é importante, mas eles são idênticos nos pontos técnicos. 4,10, 3,76, tá? Depois 4,29, 4,68, e aí a gente vai para os aportes do Klein aqui, que é o 5,8 e 5,74. Tá, pessoal? Então, o trabalho dessa maneira na Via, que infelizmente tem ali um pouquinho mais de fragilidade em relação ao Magalu. Acho que estamos aí entre Mercado Livre e Magalu, disputando ali bem, né? Ou melhores, menos piores, e Via e Americanas. Americanas muito pior, mas Via abaixo aí de Magalu e Mercado Livre. Certo, pessoal? Agora sim, fico por aqui. Deixe seu like ou dislike. Vejo vocês no próximo vídeo. Link do vídeo da Magalu. E não se preocupe, quem gosta de fundamentos, pessoal, logo que saem os resultados, a gente vem com os fundamentos também. Tchau, tchau.